A graça e a paz do Senhor seja sobre nós, né? Você que nos visita, você é muito bem-vindo. Nós sabemos que você está aqui. Nossa igreja não usa o costume de pedir para você ficar de pé, né? E nem perguntar o seu nome em culto, né? Isso é constrangedor. Mas sabemos que você está aqui, você é bem-vindo. E a gente fica muito feliz com a sua presença, tá? Lembrar os irmãos, antes da gente ler o texto bíblico, para nós continuarmos orando pelo Anderson, né? O Anderson Filho, que a gente tem orado, fez cirurgia, está se recuperando. Orar pelo Wilson, esposo da nossa irmã Lucimeire, que está no hospital de urgência, fez alguns procedimentos essa semana, né? A gente está orando por ele, tá? Então não esqueça de estarmos orando e buscando o Senhor, tá bom? Lembrar aos irmãos que os nossos grupos familiares vão retornar essa semana, né? Amém por isso, né? Começamos o trabalho, ficamos aí quase um ano, né? Paralisados nos grupos familiares, tentando repensar uma filosofia nova, e treinamos algumas pessoas e deixamos que os irmãos fizessem o cadastro de participação. Então, a princípio, quem fez o cadastro vai participar dos grupos familiares. Quem não fez, vai aguardar até um segundo momento, né? E aí você que fez o cadastro, que queria participar de grupo familiar, você deve receber um contato, uma ligação até segunda-feira do grupo que você vai estar, do líder que vai conduzir o trabalho e da casa onde vai acontecer, tá? Então você é muito bem-vindo. Eles vão trabalhar a filosofia de grupo familiar lá, para que a gente possa ter toda a igreja participando, né? Quem olhou no grupo da igreja, a gente está tentando não dar avisos do culto, para não ficar atrapalhando o culto. Aviso atrapalha o culto, né? Mas tem alguns irmãos que não estão no grupo da igreja. Nós teremos o nosso primeiro culto de casais no dia 25 de junho, no último sábado. Não haverá taxa, haverá apenas inscrição. Lá no grupo tem o zap da Ana Cristina. Você deve, se você for ver, se inscrever para o encontro de casais, para o culto de casais. Eles precisam saber o número de participantes para organizar o evento, mas o nosso convidado, o pastor, já está agendado, tá? Então, dia 25 de junho, tá? Vai lá no grupo da igreja. Quem não está no grupo da igreja, quem for convidado, quiser participar do encontro de casais, nos procure que a gente vai estar encaminhando, tá? O último aviso no dia 19 de junho, se Deus quiser e abençoar, o Richardson vai estar aí e a gente vai estar batizando a Noemi aqui na igreja, né? Vamos estar apresentando ela na igreja, batizando, e se Deus conduzir, batizando também as outras aí, né? Depende delas lá, da Midian, depende lá da Viviane, como é que tá as crianças, né? Então, dia 19, o Richardson deve pregar e a gente fazer a cerimônia de batismo, e também vamos ter cerimônia de batismo adulto, tá bom? Pois bem, quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. O outro aviso que o conselho da igreja, a gente conversando, nós estamos preocupados com o número da Covid que está aumentando na cidade, em todo o país. Na verdade, a Covid não foi embora. O pessoal suspendeu tudo que tinha de suspender aí, mas a gente vai conviver durante muito tempo e os números estão crescendo. Como não há um decreto municipal quanto a máscaras, o conselho da igreja resolveu pedir aos irmãos que a partir dos próximos cultos, quem puder vir de máscara será bom, não é obrigado, mas quem puder vir de máscara, a gente agradece, porque não é decreto, não podemos exigir. Mas voltaremos novamente ali com o uso de álcool em gel, voltaremos a medir a temperatura, voltaremos a colocar o tapete lá para higienizar os pés e voltaremos a evitar o contato pessoal, né? Então nós vamos permitir nos cultos que as famílias assentem juntas, tá? Então separa um pouquinho de banco em banco, para a gente não ficar tão aglomerado. Nós queremos fazer a nossa parte, contribuir com a cidade, tentar impedir que chegue tão forte novamente para nós. Nós não queremos ter que ficar em casa de novo. Quem quer ficar em casa preso de novo, gente?
sem vir para culto, sem nada, tudo proibido, né? E está aumentando muito, a gente está preocupado. Então, a partir dos próximos cultos, você me ajuda nisso aí. Por exemplo, eu tenho algumas pessoas, se a gente puder chamar na fase idosa, né, ou melhor idade, que estão constrangidas de vir para a igreja, porque elas temem a aproximação. Aí os irmãos vêm, quer dar um abraço, quer dar um beijo no rosto, quer conversar, e elas não sabem assim dizer não, mas está morrendo de medo. Então a gente tem que ter esse respeito. Há muitas maneiras de nós demonstrarmos amor sem abraçar e sem contato físico. A gente pode num olhar atencioso, num ouvir atencioso. Então, como pastor da igreja, eu estou te pedindo, gente. Às vezes alguém abraça o outro e fala, deixa eu ver se o pastor está por aqui. Aí dá um abraço. Não é para mim, eu não vou te vigiar. É para a cidade, é para a igreja, é para nós, todos vamos ganhar, né? Você não está proibido, a gente está pedindo só o seu bom senso, para a gente evitar contatos, tá? Isso também é um pedido para os grupos familiares, retornando os grupos, principalmente na casa, se a gente puder, quem puder ir de máscara, assentar um pouquinho mais longe nas cadeiras. A igreja Shekinah está querendo contribuir para o bem da sociedade. Então, se você puder nos ajudar, é o nosso desejo como cristão, tá bom? Se você quiser ficar de pé para ler a Bíblia, não há problema. Eu vou ler 2 versículos apenas. Evangelho de João, capítulo 13. Eu quero ler o verso 2 e eu quero ler o verso 27. Eu ia ler todo o capítulo, mas são 38 versículos. A gente tem a ceia para dar, tem um horário estipulado do culto, né? Então eu quero ler 2 versículos e a gente vai passear no texto e você vai entender o texto e depois em casa você pode ler novamente, tá? 13:2. Durante a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse a Jesus. Versículo 27, por favor. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faze-o depressa. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida do Anderson filho, pela recuperação dele dolorosa, calma, a paciência que ele precisa e toda a família. Mas obrigado porque a cirurgia foi bem, ele está bem, e nós temos orado pedindo a restauração por completo. Oramos pela vida do Wilson ali no hospital de urgência. O Senhor está com ele, colocando pessoas para cuidar dele, e nós te pedimos que o Senhor coloque gente também para cuidar do espírito, dando palavras boas e palavras de Deus. Abençoe toda a família. Pai, nós agradecemos porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre, porque o Senhor sempre fala. O Senhor não é um Deus calado. Então nós queremos abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa alma para te ouvir, e que a tua palavra entre poderosamente sobre nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Bom, irmãos, eu reconheço que o capítulo 13 de João, se você ler ele todo, há uma mensagem central no capítulo. A mensagem central, versículo 1, é o amor absoluto de Deus que ama os discípulos até o fim. A mensagem central é o lava-pés, de Jesus está se preparando para a Páscoa e para a instituição da ceia, e ele lava os pés dos discípulos e lava os pés de quem vai o trair e de quem vai o negar. Mesmo sabendo que ele seria traído, ele ainda lava os pés daquele que se diz inimigo, né? Essa é a mensagem central do texto. E ele diz: se eu sou Senhor e lavo os pés, você é discípulo, deve fazer o que eu faço. Eu sei que a mensagem central do capítulo é o amor dos cristãos como a marca distintiva de um crente verdadeiro, porque a partir do versículo 31 a 35 vai dizer que o mundo vai nos conhecer
quando nós nos amarmos uns aos outros. Então essa é a mensagem central do capítulo 13. Mas eu gostaria nessa noite de passear pela mensagem secundária. Por que secundária? Porque não é a mensagem central do capítulo, mas está no capítulo, que são esses 2 versículos, e que elas vão nos ensinar, através da traição de Judas e da negação de Pedro, 2 atitudes sobre o seguinte tema: o perigo do descuido espiritual. Sempre nós nos descuidamos das coisas. Se você tem um quintal na casa, uma chácara, não sei, você se descuida. Quando você vê, você diz: nossa, mas o quintal está tão bagunçado, eu preciso dar um jeito. Você se descuida do seu guarda-roupa, que muitas vezes você passa e fala: meu Deus, eu tenho que arrumar essa casa, esse guarda-roupa. Se descuidar das coisas é muito fácil. Você se descuida do relacionamento conjugal. Algumas coisas que você dava importância, parece que o tempo passa e a gente não está dando mais tanta importância. A gente se descuida do namoro, a gente se descuida do relacionamento entre irmãos, entre amigos. É fácil se descuidar, não é? Você está andando no trânsito e com a mania de atender telefone toda hora e parar em cada celular, em cada sinal para atender celular, você se descuida do trânsito, descuida da hora que você tem que sair, de quem está perto de você. E no mundo espiritual não é diferente. A gente se descuida. E eu quero mostrar para os irmãos o versículo 2 e 27. Um diz assim: durante a ceia, o diabo coloca no coração de Judas. Depois o 27 diz: e imediatamente Jesus dando o pão, Satanás entra nele. Então esses dois versículos eu queria deixar 2 atividades de Satanás na vida das pessoas, quando as pessoas se descuidam espiritualmente. Porque se a gente estiver ligadão, concentrado, focado, a gente consegue vencer. A primeira delas, eu vou começar pela última, o versículo 27, diz o texto que Judas, Satanás entrou nele. E a palavra traduzida é: Satanás foi para dentro dele. É entrar mesmo. Ele foi possuído. Então a primeira atividade satânica é quando ele toma por completo a vida de uma pessoa, é quando ele domina a mente, o corpo, e a pessoa fica possuída, e a pessoa já não sabe mais o que faz, porque a partir dali Satanás assumiu controle total na vida de uma pessoa. Nós chamamos isso de possessão, né? A possibilidade para o não cristão, quem não tem Jesus, e Judas não tinha, apesar de viver tão perto, cada pessoa que não se decidiu por Jesus espiritualmente é uma pessoa com o campo aberto, o coração aberto, para que Satanás possa entrar. Se você se descuidar, é fácil. Então a Bíblia vai nos ensinar que no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou a gente é de Deus, ou a gente é do diabo, e não vai ter meio termo. Alguém vai entrar na nossa vida para comandar a nossa vida. Isso você pode ter certeza. Então, quando ele entra na vida de Judas, Judas se descuidou, ele descuidou muito, ele entrou e possuiu. E o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43 e 45, há uma parábola onde Jesus ensina, vou fazer menção dela e vou voltar no final, que quando um espírito maligno ou um demônio entra na vida de uma pessoa e toma a vida da pessoa, e aí Jesus vem e liberta, e esse demônio sai, diz que quando ele volta, ele anda por lugares áridos, desertos, e ele diz: eu vou voltar para minha casa, porque casa, lugar de habitação. Os demônios não têm corpos, segundo a Bíblia, então eles querem se materializar, eles querem possuir os corpos humanos, é o prazer deles, né? E quando ele volta e vê a casa limpa, mas vazia, diz a Bíblia na parábola que ele volta com mais 7, então são 8, e o estado daquela pessoa fica pior do que antes, porque ele recebeu uma libertação, mas não cuidou-se, ou se descuidou, e aí os demônios vieram e fizeram festa. Então a vida de quem não tem Jesus é uma casa vazia, é uma casa aberta. Percebe que na parábola, a narrativa, os demônios dizem assim: vou voltar para a minha casa. Mas que casa? O lugar onde eles estavam.
possuindo uma pessoa. Então quem não tem Jesus é uma vida aberta a tudo, sem proteção ou cobertura espiritual, é uma vida de opressão, que pode ouvir vozes e ver vultos, é uma vida de obsessão demoníaca, que tem muita gente que é obcecado por demônios, vê demônio em tudo, né? Tem uns que não vê demônio em nada, tem uns que vê demônio em tudo. É uma vida de indução para o caminho errado, é uma vida de possessão total e parcial, é uma casa vazia, é uma presa fácil para Satanás agir, é uma vida em pânico, com medo, é uma vida de inércia, de ignorância, é uma vida cada vez pior. Esse é o estado de quem não tem Jesus, e tem gente que nem acredita nisso e diz: nada, isso não existe não. Bom, aí é um problema seu, mas a Bíblia diz que existe. E entre a minha opinião e a sua opinião, eu prefiro acreditar na Bíblia. Ela diz que existe. E ela diz que se a sua casa estiver vazia, Satanás entra quando quer e a hora que quer. Você não é capaz de dizer para ele não entrar. Ou você tem Jesus como Senhor, ou você vai ter os demônios como seu Senhor e vai viver uma vida ruim. Essa atividade, Judas então deixou que isso acontecesse. Isso pode acontecer. A Bíblia ensina que essa atividade não acontece na vida de cristãos. Então, se você tiver Jesus na sua vida, se converteu, teve um encontro com Deus, o demônio algum poderá entrar dentro da sua vida, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo sela a vida de um crente. E quando a Bíblia usa esse versículo, a ideia é que os reis antigos tinha um anel dele, quando ele mandava uma ordem, uma correspondência, ele pegava um anel, ele selava aquela carta e ninguém podia abrir aquela carta. Então a ideia é: o Espírito Santo toma a nossa vida e nós somos cheios dele, e jamais demônio algum pode entrar dentro de nós. Mas algumas igrejas andam pregando que há muitos crentes que ficam endemoniados. Mas eu quero abrir um parêntese, estou fazendo só uma introdução do que eu quero falar. Há muitos crentes, depende, porque tem muitos crentes dentro da igreja que nunca tiveram uma conversão com Jesus de Nazaré. Então frequentar uma igreja é verdade. Frequentar uma igreja, tem muitos demônios que tomam pessoas dentro das igrejas, está cheio. Agora, uma pessoa convertida a Jesus de Nazaré, de fato e de verdade, é que o Espírito Santo entrou nele, jamais um demônio pode entrar. Pelo menos é o que a Bíblia ensina, até onde a gente entende. Mas vamos para a segunda atividade de Satanás, versículo 2, porque eu quero mostrar essa atividade na vida de crente, cristão verdadeiro, e na vida de descrente. O que diz o texto? Durante a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas o desejo para ele trair Jesus. Percebe? Satanás não entrou, mas ele colocou um desejo. Então a segunda atividade satânica é a indução. Satanás pode induzir a vida do descrente e a vida do crente verdadeiro, mesmo sendo cheio de Deus. Ele pode te induzir a fazer alguma coisa errada. Mas quem é que vai fazer? Eu. Não adianta, por exemplo, eu não quero ficar falando muito de Satanás, porque o culto é para Deus, mas você precisa entender. Algumas pessoas dizem assim: fulano tem Zé Pilintra, ele é o responsável por bebidas, vamos expulsar o demônio que acaba a bebida dele. Não é verdade, não é verdade, não é o demônio que bebe, é a pessoa. Se ele tem esse nome, tem demônios que agem em cada área, mas quem está bebendo é a pessoa. E pode ser influenciada por Satanás? Pode, mas a qualquer momento, em nome de Jesus, ele pode se livrar, se buscar Jesus. Então, porque senão ficaria fácil. Se a gente vê uma pessoa viciada em sexo, a gente vamos expulsar a pomba gira, a gente expulsa os demônios, a pessoa melhora. Não, a culpa não são dos demônios, eles agem nessa área. Eles agem em cada área para te afastar do mundo espiritual de Deus, mas a culpa é de cada um. Então a indução é quando Satanás joga no teu coração, no meu coração, ideias contrárias ao propósito de Deus, ou vontades, ou desejos contrários. Deixa eu te mostrar isso na vida de crente. Por exemplo, 1 Crônicas 21,
todo o capítulo você pode ler, o rei Davi era o ungido de Deus, e ele era um cristão verdadeiro, não é? Teve as suas quedas, mas foi muito querido no país de Israel, e a Bíblia o chama de a menina dos olhos de Deus. Por que Davi é a menina dos olhos de Deus? Porque ele tinha a disposição de voltar para Deus rápido. Quando ele errava, alguém falava, ele caía em choro e voltava. Ele não era teimoso de ficar sempre no pecado, né? Bom, lá diz assim o versículo 1: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo, ou jogou no coração e no ouvido de Davi: faz o censo, vê o teu poder, olha, você está crescendo. Para os irmãos entenderem, haviam épocas específicas para fazer o censo. O que era o censo? O rei dava uma ordem para contar no país como é que estava o império dele, o armamento, tudo que ele estava ganhando. Fazer isso fora da época orientada por Deus era só por orgulho. O general dele diz: Davi, para que fazer isso? Vale a pena fazer isso, desobedecer ao Senhor só para ver o teu poder? Mas a Bíblia diz que quem foi que colocou o coração de Davi? Satanás. Faz o censo, você está crescendo, vê o teu poder, olha quanto que você tem, não é? Aqueles pensamentos que vêm. E Satanás não vai chegar aos demônios e falar assim: boa noite, tudo bem? Eu sou o demônio tal, vim aqui para te dar uma ideia, Mateus. Ele não vai fazer isso. Ele vai jogar um pensamento em nós e depois ele sai e aquele pensamento fica e a gente pensa que aquele pensamento é nosso. Aqui o desejo é nosso. Se chegasse para Davi e dissesse assim: Satanás está mandando você contar e fazer o censo, Davi faria? Jamais. Mas Davi, ali pensando com ele, recebeu o pensamento, né? E fez. Quando você vai para Atos capítulo 5, Ananias e Safira mentem a Deus. Pedro diz assim, lá no versículo 3, Pedro pergunta a Ananias: Ananias, por que você permitiu Satanás encher teu coração? Encher como? Falar coisas, jogar ideias, colocar pensamentos, instigar desejos. Ele tem. Você acha que o inimigo não conhece uma expressão facial da gente? Ele te apresenta alguma coisa, ele sabe se você já atendeu o que ele apresentou pela sua expressão facial. Então ele encheu o coração de Ananias, e Ananias era um cristão da igreja primitiva, ok? Quando você vai para Pedro, o apóstolo Pedro, Mateus 16, Jesus está falando: eu vou morrer por vocês. Diz a Bíblia que Pedro pega Jesus para o cantinho e fala assim: Jesus, peraí, o senhor errou na sua pregação. Vai acontecer isso? Não, para com isso. Levou ele para o canto e foi repreender ele. E Jesus fala o que para ele? Arreda-te, Satanás. Você está cogitando das coisas do mal e não de Deus, porque ele estava cheio de ideias malignas, contrárias ao propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Morrer na cruz do Calvário para salvar a humanidade, ou aqueles que creem. Pedro falou o quê? Você não vai morrer. Era Pedro que falou, mas quem induziu ele a falar? Quem jogou no coração dele aquelas ideias? Ok, e há vários outros exemplos. Deixa eu mostrar na vida dos não cristãos, quando Satanás induz. Os parentes de Jesus, no Evangelho de João capítulo 3, versículo 21, os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Quando a gente lê a Bíblia, você vai ver que eles passam a crer pós-ressurreição, começam a ter revelações. Maria, como mãe, entendia a missão de Jesus, mas os irmãos não. Jesus tinha mais irmãos, né? E aí, lá diz assim: e quando os parentes de Jesus ouviram que Jesus estava pregando, falando um monte de coisas, saíram para prender Jesus, disseram: esse irmão nosso está fora de si, esse aí é comedor de arroz e feijão como a gente, estava pregando lá desde falando que é negócio de Deus. Entende? Quem é que induziu eles a falar essas coisas? Satanás e os demônios. Quando você vai para Atos 8, capítulo 21 e 22 e 23, há um mágico em Samaria, não era o crente, começou a ver o poder de Deus, ver as coisas acontecendo. Quem é que encheu o coração dele para ele oferecer dinheiro e falar assim: me dá esse dom que você tem aí, Pedro, ô João? E Pedro fala para ele: você está em fel de amargura,
confessa o teu pecado, deixa isso, antes que não tem mais jeito para você. Satanás. Quando você vai para Atos 13, 10, na ilha de Pafos, Paulo está lá, tem um homem chamado Elimas, um mágico, diz assim, ele está perturbando, toda hora atrapalhando Paulo, pregar o evangelho, enchendo a cabeça. E Paulo diz assim, filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, você está tendo falsas pretensões, você não para de perverter os caminhos retos de Deus. Por que aquele mágico se opunha toda hora? Quem é que enchia o coração dele para ele ir contra o evangelho? Satanás. Então ele induz as pessoas. Você vem para João 13 aqui, olha o nosso versículo, durante a ceia. Alguém pode estar me ouvindo e falar assim, mas no culto demônios tomam a gente e enchem a cabeça da gente? Sim. Será que essa construção desse jeito aqui impede demônios de entrar aqui dentro? Durante a ceia, na hora que Jesus estava organizando Páscoa para a ceia, o que Satanás fez? Encheu o coração de Judas. Você pode estar aqui hoje me ouvindo, o Espírito Santo enchendo o teu coração, mas também você pode estar ouvindo outra voz dizendo, que palhaçada que esse pastor está falando, e pensar outras coisas que vão contrárias ao propósito de Deus. Quem é que está enchendo o teu coração? Realidade espiritual. Então, quando você acompanha tudo isso, você entende que induzir significa jogar, pôr, colocar no coração, influenciar, incitar, despertar, inclinar o coração, pôr ele à disposição, levar a pessoa com beco sem saída, injetar pensamentos, intrometer nas emoções, amolecer convicções, condicionar a nossa consciência, trazer perturbação. Como é que a gente começa a perder padrões morais na vida da gente? A gente fala assim, jamais faço isso. Aí de repente acontece algo, mas não é tão mal fazer isso. Mas se for só uma vez. Aí nós começamos a abrir concessões. E coisas vão vindo, a gente vai brincando. Preste atenção, quando um casamento chega a terminar, alguém fala assim, houve um adultério, houve isso. Não, o casamento terminou por detalhes. O adultério, outra coisa que houve, só foi o tombo maior. O coração foi ficando vazio por detalhes. E Satanás foi enchendo o nosso coração de outras coisas. Por isso que eu digo para marido e mulher, que o coração vazio, o pessoal diz assim, oficina vazia, cabeça vazia, oficina de Satanás. Mas o coração vazio, numa relação, quando você está se relacionando com alguém, tua alma está vazia, não há um diálogo, não há uma transparência, não há um arrependimento, não há um encontro de alma para conversar, isso é muito perigoso, porque é fácil de cair. A alma vazia, coração vazio, relação vazia. Toma cuidado com a sua relação conjugal ou relação de namoro. Então, é possível ser dominado por propósitos negativos ao ponto de nós nem pensarmos mais em lógica daquilo que a gente está pensando. De repente você está pensando um monte de bobeira, contrário a Deus, com vontade de desistir da fé, com vontade de não ler Bíblia mais, não vir para a igreja mais. De onde vieram esses pensamentos? De você? Não. A Bíblia diz que o anticristo se levantará contra tudo e contra todos que levantarem o nome de Deus. Então toda ideia que te afasta de Deus, ela é influenciada e jogada no teu coração por realidades espirituais. E aí você vai recebendo isso e você vai absorvendo isso, você vai brincando com isso, daqui a pouco você acha que essa é a sua ideia, você está mudando seus conceitos, você está mudando sua fé. Então induzir significa inclinar, fixar e moldar a vida das pessoas. Boas intenções não resolvem, gente. Então, quando você olha a vida de Judas, ele andou muito perto de Jesus, muito perto. Aliás, nunca esteve tão perto e tão longe. Alguém que deu um beijo em Jesus, alguém que participou do círculo de discípulos, dos ensinamentos que Jesus tinha, alguém que estava sempre ali. Deixa então, para mim terminar de forma rápida, quais as consequências quando Satanás me induz e eu começo a dar crédito nas coisas que vêm. Primeiro, eu vou abrindo a minha porta da minha vida para desilusão. Pedro diz assim, nós pensávamos que Jesus ia fazer, largamos tudo para seguir Jesus. Ele prometeu para nós que aquele que deixasse casa, irmãos, filhos,
receberia tudo em dobro e agora ele está morrendo na cruz. Desilusão. Judas usou a hipocrisia. Jesus está dando um pedaço de pão e antes de entregar diz assim: alguém de vocês vai me trair? Aí Judas olha para ele e fala assim: será eu? E Jesus: aquele que eu der um pedaço de pão. A desilusão faz a gente ser hipócrita. Quando a gente começa a deixar pensamentos dominar a nossa vida e induzir a nossa alma, nós vamos abrindo espaço para desiludir das coisas. Muita gente desiludida de igreja, desiludida de Bíblia, desiludida de fé. De onde vem isso? Toda essa desilusão. A indução vai fazer a gente ter oportunidades perdidas, né? Quantas palavras e privilégios foram desperdiçados por Judas? Eu fico pensando, a gente serve Jesus aqui hoje, não tivemos a oportunidade de viver na época de Jesus, mas como teria sido bom para um nabo ver o mestre, no seu olho encarar nele, passar um momento com ele, tomar um café com ele, o café deles lá, o pãozinho, o peixe, né? Sentar ali, ouvir Jesus conversar. Pedro estava ali, Judas estava ali, mas Judas deixou o seu coração se encher, né? Jesus lavou os pés dele, tão perto, tão longe, por ouvir ideias e coisas do coração, foi se desiludindo e Satanás foi enchendo o seu coração. Judas teve o prazer e o privilégio de servir Jesus e a igreja, mas nunca descobriu o prazer de servir. Quando Maria quebrou o perfume, Judas falou: que desperdício, podia pegar esse dinheiro para usar para outra coisa, né? Judas atraiu para si angústias temporais, porque nem o dinheiro que ele vendeu Jesus ele usou. Quando a gente começa a dar lugar para pensamentos e ideias contrárias a Deus, a gente também não se satisfaz com algumas das coisas e a gente começa a trazer angústia para a nossa vida, angústia temporal, perturbações, angústias para a alma, né? Judas então criou o seu inferno pessoalmente, e a Bíblia diz que ele foi suicidar. Quando você vê Pedro dizendo: Jesus, todo mundo pode te negar, mas eu não vou negar, né? Eu vou estar com você. Jesus diz: não, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E cada hora você vai vendo as pessoas sendo induzidas. Então o combustível fácil para a gente cair é a autoconfiança, quando a gente confia demais na gente, né? O apóstolo Paulo diz assim: aquele que está em pé, veja que não caia. Toma cuidado para não cair, né? Então você tem que começar a ouvir o que Deus quer falar na sua vida. Então você pode ter o Espírito Santo morando dentro de você, e eu também, mas a nossa casa pode estar vazia, os muros, você não constrói limites na sua vida espiritual, e os demônios andam no quintal, induzindo, jogando ideias, brigas. Uma vez, na minha casa, eu e minha esposa estávamos discutindo muito, e as coisas sumiam da nossa casa muito fácil. Então, por exemplo, se eu pegava meu óculos, colocava no lugar tal, a gente tinha que correr para vir para a igreja: cadê o óculos? Eu pus aqui, você pegou. E era uma acusação do outro, era uma chave do carro, era isso, era aquilo. E um dia Deus me mostrou em um sonho uma entidade espiritual que estava por trás, induzindo coisas e até fazendo coisas sumir. É sangue de Jesus mesmo, né? Para que a gente possa brigar e ver: para aí, vamos conversar melhor, vamos prestar atenção melhor em algumas coisas. Tem muitas coisas que acontecem dentro da nossa casa que tem origem mais no mundo espiritual, mas porque a gente é induzido, porque se descuida, a gente cai muito fácil em algumas armadilhas e algumas ciladas. Eu quero voltar para a ilustração para mim poder terminar. A ilustração diz assim, eu quero ler o texto, Mateus 12, 43, 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida, em ordem. O lugar passara por uma limpeza, mas foi deixado desocupado. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado, a condição final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim será também com essa geração perversa. Bom, quando você lê esse texto, os seus olhos se voltam mais para o demônio que sai e procura. Algumas perguntas ficam na nossa mente, né? Demônio cansa? Ele gosta de lugar solitário? A gente começa um monte de coisa, né?
mas mais 8 numa vida, mas isso aqui não é, Jesus não queria dar uma aula de demonologia. Quando eu estou falando nessa noite sobre cuidado espiritual, descuido espiritual, e eu falei as ações satânicas, eu não estou querendo dar uma aula de como Satanás age, eu estou querendo é fazer você ficar vigilante. Por exemplo, quando você lê essa parábola, os fariseus fazem uma pergunta para Jesus. Qual é a pergunta? Quando você lê o contexto, eles dizem assim: faz um sinal e um milagre para nós, para a gente crer que você é o Filho de Deus. E Jesus fala o que para eles? Nenhum milagre e nenhum sinal será feito para vocês, a não ser o sinal que já tem, Jonas pregando o arrependimento. Porque assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites sobre a terra, no seio da terra. Por que Jesus estava falando aquilo para eles? Aí Jesus vai e conta essa parábola, porque Jesus está dizendo assim: olha, o que adianta eu fazer um milagre para vocês e você ser abençoado e você não faz nada com a sua vida mudando, continua descuidado, superficial, vazio, parece estar bonito espiritualmente, aí depois está tudo de novo no pecado, tudo volta. Aí ele conta a história. É a mesma coisa do demônio que larga uma pessoa, aí limpa a casa, ela fica bonita, ele vem pior. O que Jesus está querendo dizer é: antes de nós querermos bênção, nós precisamos ser abençoador. Entende? Tirar o demônio da vida de uma pessoa é uma bênção? Sim ou não? Sim. Mas a bênção maior é depois da libertação. O que a pessoa vai fazer? Ela vai continuar vazia? Ela vai continuar se descuidando? Ou ela vai se arrepender? Aí Jesus diz assim: assim também será com essa geração perversa. Arrependam-se. Jesus está dizendo isso. Arrume a sua vida, tenha uma atitude espiritual melhor, porque uma casa bem organizada, o que adianta a aparência, meus irmãos? Às vezes você entra na casa de alguém, de uma pessoa, casa bonita, arrumadinha, tudo bem cuidado, você fica vendo o relacionamento entre eles, até vírgula, do jeito de conversar, do jeito de falar, há uma apresentação, mas quando você sai dali, o conteúdo é terrível. O que adianta uma casa ornamentada, bonita, enfeitada, maquiada, se por dentro está vazia? Se por dentro não tem decisões, não tem compromisso, não tem quem manda, não tem quem obedece. E é isso que Jesus está dizendo. Vocês estão pedindo sinal, mas o que adianta eu abençoar vocês se vocês não têm compromisso para mudar a vida de vocês? Descuido espiritual. Então a igreja está cheia de pessoas que querem viver na neutralidade espiritual, enquanto a Bíblia diz que nós precisamos viver na piedade, precisamos ter conteúdo. Então o cristão é a casa de Deus, o Espírito Santo mora dentro de nós, mas quem faz os muros da nossa casa somos nós. É eu que vou dar limite e autorização para demônios entrar ou sair. Com a minha atitude, com a minha fé, com o meu amor, com a minha devoção, com o meu compromisso, eu vou dizer: Senhor, eu sou teu, o Senhor é meu Salvador, meu Senhor, eu honro o Senhor, honra-me no meu caminho. E Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, porque o pecado atrai. Onde tem pecado não confessado, sujeira, atrai o mundo espiritual. O mundo espiritual inflama a gente, e a gente precisa começar a mudar, começar a ficar ligado espiritualmente, para ver se o que a gente está fazendo está sendo induzido por Satanás ou induzido por Deus. Uma vez um pastor estava entregando uma mensagem falando sobre isso, e uma pessoa perguntou assim: pastor, como que eu vou saber qual que é qual? Que hora que é o demônio que está me induzindo e que hora que é o Espírito de Deus que está me induzindo? O pastor respondeu assim: bom, eu sei quando o Espírito Santo fala comigo, se você souber quando fala. Porque quem tem experiência com Deus começa a aprender a discernir quando Deus está falando. É muito perigoso nós não observarmos. Eu termino dizendo, citando o versículo de 2 Coríntios 10, 4 e 5, como destruir os argumentos que Satanás coloca na nossa cabeça. O versículo diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, ou seja, nós não confiamos na nossa capacidade,
Nenhum de nós aqui nessa noite tem capacidade para resistir os demônios ou Satanás. Nenhum de nós. Nenhum de nós aqui nessa noite tem capacidade de viver melhor para Deus. Se depender de nós estamos lascados. Nenhum de nós. Então as nossas armas não estão na nossa competência, na nossa habilidade ou na nossa força. As nossas armas estão em Deus, em primeiro lugar. Mas as nossas armas em Deus são poderosas para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios, argumentos falsos, falaciosos que se levantam, toda arrogância, toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus. E nós levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como que faz para destruir argumentos? Dependência do Espírito de Deus, oração, estudo da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, começar a entender como é que o Espírito Santo age, como é que ele fala, ter percepções espirituais. Eu queria desafiar você a olhar para a sua vida e a cuidar melhor da sua vida. Você cuida da sua casa, você cuida do seu trabalho, você cuida do seu dinheiro, do seu salário que você ganha, você cuida dos seus sonhos, mas e o seu mundo espiritual? Você está cuidando da sua vida espiritual? Você está sabendo quando Deus está perto de você ou quando tem outra coisa perto de você? A gente sabe. Eu já cansei de falar isso aqui numa escola dominical e eu termino falando novamente. Qual a diferença? E quem estiver me ouvindo, nós não estamos desrespeitando nenhuma religião, não gosto de falar de religião, mas qual a diferença de um cristão e de um espírita? O espírita vai para a sessão espírita, ele acredita que algo vai acontecer. Às vezes há muito engano, muita falcatrua, não acontece nada. Mas se você perguntar para um espírita, quando ele vai para o centro espírita, se ele acredita que alguma coisa vai aparecer e se manifestar lá, qual a resposta ele dá? Talvez. Não. Se fosse talvez, ele ia. Ele vai porque ele sabe que alguma coisa vai acontecer. Quando você pergunta para o cristão por que ele vem na igreja, que resposta que ele te dá? Ele vem para cá, nem sabe o que vai acontecer, e quando acontece ainda fica questionando se Deus agiu no culto. Ele está acostumado a ouvir uma palavra, a cantar uma música, a sentar na igreja e a ir embora. Tem muito crente que entra na igreja, Deus faz o sobrenatural, quando Deus faz eu não acredito. Essa é a diferença. Então quando você vem para a palavra de Deus, você tem que vir assim: Deus vai falar comigo, e já falou, e ele vai agir, ele está aqui, e ele cura, ele renova, ele salva, ele liberta, e nenhum sinal vai ser dado mais do que arrependimento. Precisamos arrepender, precisamos tomar o domínio da nossa mente, precisamos saber o que está entrando na nossa mente, e está entrando muito fácil, tem muita coisa entrando na nossa cabeça, com as ideologias, com as ideias, é que nem aquele negócio, a água vai batendo, bate, até que fura. Precisamos estruturar os nossos pensamentos na palavra de Deus. Só assim nós vamos poder tentar lutar. Só assim. Porque o mundo espiritual, você desiste de se consagrar 24 horas, mas os demônios te vigiam 24 horas. Eles não desistem de estragar a nossa vida. Mas há uma notícia boa, né? O convertido está debaixo da proteção de Deus. Debaixo da proteção de Deus. Deus cuida da gente, cuida da nossa casa. Mas não faça laços e compromissos com o mundo e nem com coisas que a Bíblia condena, porque uma vez feito, você abriu o quintal da sua casa. E aí a influência maligna começa a vir de forma muito forte, e se você não tiver cuidado, você cai. O que está entrando no quintal da tua casa? Sua casa não pode estar vazia. Se você tem Jesus, o Espírito Santo está aí dentro. Mas o quintal da sua casa às vezes está sem muro. Já viu uma casa sem muro? Já morou em algum lugar sem muro? A gente morava no seminário, eu vejo as casas dos Estados Unidos, né? Sem muro, né? Ali no seminário onde eu morei, desse jeito. É muito ruim, porque um vizinho fica vendo o outro, não tem demarcação de nada, né? Eu não gosto desse negócio não sei você, mas eu gosto de um muro bem alto na minha casa, né? E para ter a minha privacidade ali. Mas é muito ruim morar num lugar que todo mundo vê você no quintal. Imagina se todas as casas em Anápolis fossem sem muro. Estariam abertas para tudo, né?
Já assim é tão difícil impedir coisas. Agora imagine a sua vida espiritual assim. Jesus está dentro da sua vida, mas ao redor da sua vida não tem muros de proteção. Aí tudo que você faz vai trazer influências de quem está passando na rua. E quando entra no quintal é difícil. Esses dias a gente não tem mania de trancar o portão lá em casa, e a gente está almoçando, e aí pelo vidro o Zenaide falou assim: tem um homem no nosso quintal. Eu falei: mas não é possível, tem um homem no nosso quintal? Sai lá, não tinha um homem no quintal? Abriu meu portão e entrou alcoolizado e tentando passar pelo meu quintal para chegar na outra rua, e eu dizendo para ele: moço, você está muito doido, porque você está entrando numa casa e tal, e deu dificuldade para sair. É assim no mundo espiritual. Não vigiou, meu filho. Por isso que Jesus diz o quê? Orai. Mas aí você só ora. Orai e vigiai. Porque quem não vigia vai ter problema certo para resolver. Pense nisso nessa noite. Como é que está a sua vida? Quem é que está induzindo a sua casa? Algumas ideias que você está tendo aí. De repente você está no casamento dizendo assim: eu vou largar essa mulher, vou largar esse homem. Deus me livre desse homem. De repente um colega de trabalho é melhor, mais atraente, mais bonito, né? De repente uma proposta para você desviar um dinheiro em alguma coisa no seu trabalho. Os convites vêm assim, né? Eu queria te dizer uma coisa: nunca aceite no deserto da sua vida aquilo que o diabo lhe der. Jesus estava no deserto 40 dias sem comer. Ele recusou todas as propostas de Satanás. E quando ele terminou, quem é que trouxe comida para ele? A Bíblia diz: e os anjos o serviam. Mas Satanás é assim, ele só vem no deserto da nossa vida para fazer as suas propostas malignas para a gente, né? Tome cuidado com a sua vida, avalie suas decisões, tá bom? Vamos orar, feche seus olhos. Queria pedir o conselho dos presbíteros, né? Para a gente vir à frente, preparar para a ceia. Presbítero Luiz, presbítero Silvio. Se mais alguém puder nos ajudar, diáconos, ajudar com a uva ali, nós já queremos orar. Pode vir. A nossa igreja, enquanto você fica de olhos fechados, eu quero orar. Nós ministramos a Santa Ceia, e a Santa Ceia não é da Igreja Presbiteriana Shekinah. A Santa Ceia é da Igreja de Deus. Então, se você fizer parte de outra igreja evangélica e você estiver em comunhão com a igreja e com Deus, e você for batizado, você pode tomar a ceia. Nós te convidamos a tomar. Se você não estiver em comunhão, nós te oferecemos uma uva. Se não é batizado, a gente quer dizer que você é muito importante para nós. É ruim estar num lugar onde está todo mundo comendo e a gente está olhando, né? A gente oferece uma uva.